esperança. Pode dizer amém? Vamos abrir a Bíblia, irmãos. A carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro, os irmãos podem ficar sentados mesmo. Vamos fazer a leitura. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 10, para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus essa noite, que é culto denominado culto de oração e culto de ensino da palavra de Deus. Todos os irmãos encontraram? Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que fosses exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês essa noite, ela baseada na carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando Paulo escreve essa carta aos irmãos daquela cidade, para falar da fidelidade deles e do modelo de vida cristã que os irmãos em Tessalônica tinham. Os irmãos podem observar na sua Bíblia que o título desse texto é a fidelidade daquela igreja. Meus irmãos, a igreja em Tessalônica, ela é fruto do trabalho do apóstolo Paulo na segunda viagem missionária, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Inclusive é bom a gente lembrar que a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos vai ser mencionada todas as igrejas que foram plantadas pela obra missionária naquela época, e Tessalônica é uma delas, que está registrado no capítulo 17 de Atos. Ali mostra como foi a recepção do Evangelho, como foi a chegada do Evangelho de Cristo em Tessalônica, pelo ministério de Paulo, que ainda era um missionário da igreja de Antioquia, e na primeira viagem missionária eles já haviam plantado igrejas em várias cidades, e na segunda viagem chegou a vez da mensagem chegar à cidade de Tessalônica. E olha o que diz o versículo 6, Paulo está lembrando os irmãos em Tessalônica que eles receberam a mensagem de Cristo, ou a palavra de Deus, em muita tribulação. Meus irmãos, lá no capítulo 17 de Atos, registra que quando a mensagem chegou a Tessalônica, os missionários e também os irmãos que se converteram a Cristo
sofreram muita tribulação, foram perseguidos. Paulo e Silas tiveram que fugir para não serem mortos em Tessalônica. Inclusive, um dos que se converteram a Cristo, por nome Jason, e a sua família, as autoridades invadiram na casa de Jason para tirar Paulo, achando que Paulo estava escondido na casa daquele novo convertido. Intimaram Jason, inquiriram dele, ameaçaram, mas Paulo não estava na casa de Jason. Então eles foram embora. Paulo e Silas tiveram que ser levados pelos irmãos para fora da cidade, por causa da dura perseguição que se levantou ali em Tessalônica. Então Paulo traz a lembrança dos irmãos, que eles estavam firmes na fé, eles eram um modelo de cristão para muitas igrejas da região, mas tudo isso teve um preço. Eles sofreram perseguição, eles foram discriminados, e os pregadores, aqueles que levaram a mensagem a Tessalônica, eles também quase foram mortos por causa do nome de Jesus, da mensagem de Cristo naquela cidade. Então, meus irmãos, apenas para nós termos uma ideia da origem da igreja na cidade de Tessalônica, e esses que receberam esta primeira carta de Paulo. Baseado, irmãos, nesta carta de Paulo e nessa mensagem que ele manda para os irmãos, reconhecendo a virtude dos irmãos, a fidelidade dos irmãos em Tessalônica, eu quero extrair desse texto bíblico algumas verdades para nós, a nossa igreja do século 21, nós que estamos servindo a Jesus, estamos esperando o retorno de Cristo para nos levar às mansões celestiais. Nós temos muita coisa que podemos tirar desta passagem bíblica, irmãos. Primeiro, é bom nós lembrarmos que Paulo está escrevendo à igreja de Cristo, ao povo que foi escolhido pelo Senhor. Então, meus irmãos, versículo 9, Paulo diz assim: você sabe muito bem que quando estivemos convosco, anunciamos a mensagem, e como foi a recepção dessa mensagem, e como vocês se converteram dos ídolos ao Deus vivo, e estão servindo ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Paulo está dizendo que os irmãos, membros daquela igreja, foram resgatados do mundo, foram resgatados do pecado, do engano que eles viviam, e agora eles são povo de Deus, agora eles são filhos de Deus, agora eles fazem parte do corpo de Cristo. Então é bom nós lembrarmos, irmãos, que só faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, aquele que passou pelo processo da regeneração, aquele que teve um encontro com Cristo verdadeiro, aquele que sofreu a transformação operada pelo Espírito Santo na sua vida. Esses fazem parte da igreja de Cristo. Inclusive, a palavra igreja no grego quer dizer tirados para fora. Tirados para fora. Ou seja, nós vivíamos no pecado, nós vivíamos no mundo perdido, mas o dia que Cristo nos encontrou, nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da pregação da palavra, e naquele momento os nossos olhos espirituais se abriram.
nós cremos na mensagem de Cristo, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, então o Espírito Santo foi lá no mundo, nos tirou daquele lugar e nos colocou na presença de Deus. Nós somos um povo tirado para fora. Por isso, irmãos, para pertencer ao corpo de Cristo, que é a igreja, tem que passar pelo processo da regeneração, viver uma vida de comunhão com Deus. E quais são as evidências, irmãos, da nossa conversão? Quais são as provas de que nós nos convertemos dos ídolos ao Deus vivo? É o simples fato de nós estarmos dentro de uma igreja? É o simples fato de nós pertencermos à igreja evangélica, Assembleia de Deus, nós podemos dizer que já somos convertidos? É o simples fato de estarmos todos os cultos da semana na igreja, quarta, domingo, enfim, na escola bíblica, na oração, isto identifica que nós já somos convertidos a Cristo? Não, irmãos. Tem evidências que provam, são necessárias para provar que nós nos convertemos dos ídolos ao Deus verdadeiro, que nós nos convertemos do pecado para viver em santidade na presença de Deus. Quais são essas evidências? Eu vou enumerar pelo menos duas. Primeiro, irmão, mudança de vida. Todo que recebe a Cristo como Salvador, ele não vive mais a velha vida que ele vivia, a vida na prática do pecado, a vida da desobediência. Não, ele muda de vida, sua vida é transformada. Então diz a Bíblia, Zaqueu, por exemplo, Jesus entra na casa dele, ele recebe a salvação, ele crê em Cristo, que Jesus era o Senhor, e Jesus disse para ele: hoje entrou salvação dentro dessa casa. O que Zaqueu fez? Prontamente ele confessa para Jesus: a partir de hoje, Jesus, eu vou mudar de vida. O que eu fazia eu não vou fazer mais, o que eu fazia eu vou deixar de fazer, eu vou mudar de vida. A mulher samaritana tinha uma vida terrível na sociedade que ela vivia, na cidade de Sicar. Uma mulher desacreditada, uma mulher que não tinha respeito de ninguém, uma mulher que passou por vários casamentos, uma mulher que era criticada na sua sociedade. Mas quando ela teve um encontro com Jesus à beira do poço de Jacó, a sua vida foi transformada. Ela correu para dentro da cidade e disse: venham conhecer o homem que contou toda a minha vida. Será que ele não é o Messias, o Salvador que nós estamos esperando? Então aquele que recebe a Jesus como Salvador, ele vive uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo disse em 2 Coríntios 7, capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que mais? As coisas velhas se passaram, ficou para trás, e tudo se torna novo. Então essa é a primeira evidência, irmãos, daquele que realmente se converteu a Cristo. A segunda prova, ou a segunda evidência daquele que se converteu a Cristo: ele ou ela morreram para o pecado. Morreram para o pecado. Mas pastor, o que é pecado? Pecado, irmãos, é toda transgressão à lei de Deus. Tudo que é desobediência à lei do Senhor, isto é pecado. É transgredir o que Deus estabeleceu para o ser humano. Então, no momento da conversão, tudo que nós
nós praticamos antes de conhecer a Jesus. Ele é sepultado simbolicamente no momento do batismo nas águas. O batismo em água, diz Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 4, que ele é representado no batismo como um sepultamento. Então, quando eu fui batizado nas águas conforme o batismo bíblico, eu fui submergido nas águas do rio, do tanque, seja onde for, tem que ser submersão, porque está falando de sepultamento. Então eu fui submergido, o velho homem foi sepultado com todas as suas práticas que desagradavam a Deus. Foi sepultado. Morreu o velho Euclides, morreu a velha Maria, morreu a velha Nelly, morreu. O sepultamento foi no dia do batismo, simbolicamente. E quando o oficiante me levantou das águas, estava levantando um novo homem para viver em novidade de vida na presença do Senhor. Então, as evidências daquele que se converteu a Cristo: ele morreu para o pecado, ele agora vive na presença do Senhor. Bom, uma vez nós convertidos a Cristo, nós começamos a fazer parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, que é a igreja, nós que aqui estamos. Então é chamado, irmãos, a igreja local ou a igreja universal. Não é a do Edir Macedo, tá, irmãos? Vamos ficar por enquanto só na igreja local. A igreja universal, outro dia a gente fala, se tiver uma oportunidade, se o Leonardo convidar. A igreja local é essa congregação que vocês estão. É aqui em Cabrais, é a igreja de Cristo, a igreja local, aonde nós nos reunimos para servir ao Senhor, para nos congregar. Entende, irmãos? Então, depois de convertidos a Cristo, conhecer a palavra, aceitar a fé, aceitar a salvação em Cristo Jesus, nós passamos a fazer parte da igreja de Cristo, corpo de Cristo. Nós começamos a fazer parte da igreja local, E como membros da igreja local, quais são os nossos compromissos? Qual é o meu compromisso como membro da igreja local? Eu anotei alguns compromissos para nós analisarmos aqui essa noite, irmãos. Primeiro compromisso: participar dos cultos. Primeiro compromisso que nós temos com Cristo, com Deus, com os nossos irmãos em Cristo, é participar dos cultos. A Bíblia diz em Hebreus 10:25: não deixem as vossas congregações, como é o costume de muitos, quanto mais vocês identificarem que está se aproximando o dia do Senhor. Irmãos, à medida que a vinda de Cristo vai se aproximando, para nos arrebatar, para nos levar ao céu, mais nós temos que estar congregados, buscando a graça de Deus, buscando a presença do Senhor, ouvindo a mensagem da palavra que fortalece a nossa fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E onde é que a gente ouve a palavra? Aqui na casa do Senhor. Deus sempre estabeleceu um local de adoração, Deus sempre estabeleceu um local de adoração. Irmãos, quem é que já leu que lá no deserto Deus estabeleceu um lugar de adoração, a tenda, o tabernáculo? Quem é que já leu isso aí? Pouquinha gente. Quando Israel estava no deserto, Marcos, Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era um templo portátil.
Era um templo móvel, que armava e desarmava à medida que eles tinham que seguir a caminhada. O que era o tabernáculo no deserto? Era um local em que Israel adorava ao Senhor Deus que tirou eles do Egito. Aleluia. Quando eles entraram na terra prometida, Canaã, Deus disse para Salomão: agora não tem mais o tabernáculo do deserto, então eu quero que você construa uma casa, um templo para o meu nome. E ali naquele templo, Deus consagrou para que Israel adorasse o seu nome. Então, irmãos, congregar-se, estarmos reunidos como nós estamos aqui essa noite, é agradável ao Senhor, é importante, porque nós temos que participar dos cultos. É compromisso nosso como membros do corpo de Cristo. Vocês já ouviram falar sobre um movimento denominado os desigrejados? Quem já ouviu? Pouquinho, só 2. Nós vamos ter que vir aqui falar para vocês outro dia, Leonardo, sobre os desigrejados. É um movimento, irmão, que surgiu em torno de uns 10 anos. Uns 10 anos atrás, e está arrastando muitos crentes desinformados que não conhecem a Bíblia, irmãos. Só vou dar uma pincelada para vocês. Quem é o movimento desigrejado? Eles pregam que não precisa você estar numa igreja para servir a Deus. Não precisa você se reunir. Você adora em casa, na rua. Eles se reúnem nos bares, nas lanchonetes, em restaurante, e dizem que lá é o lugar para servir a Deus e não a igreja. Irmãos, eu tenho familiar meu que já caíram nessa heresia, nessa doutrina de demônios, que estão tirando muitos crentes que não conhecem a Bíblia da casa do Senhor. Ora, lugar de adoração não é na lancheria, não é na esquina. Lugar de adoração é esse lugar. Esse lugar foi consagrado para a casa de oração. Esse lugar foi consagrado para nós adorar a Deus, irmãos. É aqui que a gente tem liberdade. Minha irmã, lá na empresa, tu não pode dizer glória a Deus. Tu diz lá dentro da igreja, a empresa? Não. Tu derrama a tua lágrima lá na frente dos colegas, lá na máquina. Aleluia, Jesus, eu estou sentindo a tua presença aqui na máquina. Eu não sei que você está louco. Mas aqui foi consagrado para nós adorar ao Senhor. Foi consagrado para nós dar glórias ao nome do Senhor. Foi consagrado para nós derramarmos as nossas lágrimas na presença do Senhor. Foi consagrado para nós ter liberdade de culto, irmãos, de adoração, de louvor. Aqui um grita lá no canto, outro grita lá no outro, outro dá glória a Deus, outro dá aleluia, outro fala em língua estranha, outro profetiza, porque nós estamos na casa do Pai. Então o nosso compromisso como cristão com a igreja local é estar no culto adorando a Deus. E uma coisa de maluco, crente é doido mesmo. Crente está toda a vida dentro da igreja. Quando o crente se converte aí, o parente diz: esse cara ficou louco, essa mulher está louca, não sai dentro da igreja. Ele vem em todos os cultos. Lá em Candelária, tem irmãos que é de segunda a segunda dentro da igreja. Quando não é culto é ensaio, quando não é ensaio é reunião, quando é reunião é escola bíblica. Eles são de segunda a segunda, irmãos. Se olhar alguém e dizer: você está louco, não sai dentro da igreja. Mas não entendem, irmãos, que nós temos prazer de estar na presença do Senhor. Nós temos prazer. Olha o que o salmista disse: eu vou pedir uma coisa ao Senhor, que eu possa estar todas as quarta-feiras na sua casa. Está certo, irmãos? Está na Bíblia de vocês isso aí? Uma coisa eu vou pedir ao Senhor, que eu possa estar todos os domingos na igreja. Está escrito isso aí na Bíblia de vocês? Não. Ele diz: eu vou pedir uma coisa ao Senhor, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor.
O cristão tem prazer de cultuar. O cristão tem prazer de congregar. Porque nesse lugar é lugar de paz, é lugar de alegria, é lugar de sentir a presença do Senhor. Segundo compromisso do cristão ou do crente com a igreja local: ouvir, aprender a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que ter desejo de aprender a palavra. Nós temos que ter fome de aprender a palavra. Nós temos que ter alegria de aprender a palavra de Deus. Aleluia. Por quê? Porque ela é a bússola que vai nos levar para o céu. Aleluia. Ela é o nosso guia, é ela que mostra o caminho da salvação, é ela que revela o plano da salvação, é ela que revela o verdadeiro Deus. Então, irmãos, quanto mais a gente se alimentar com a poderosa palavra de Deus, mais fortalecido nós vamos ficar na fé. Mais fortalecido nós vamos ficar na fé. Lá em Atos 5,42, a Bíblia diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar. Todo dia os irmãos eram ensinados a palavra de Deus. Então, o nosso compromisso é aprender a palavra. Terceiro compromisso: cultivar uma vida de oração. Meus irmãos, não existe vida cristã sem oração. Não existe. Não se engane. Não existe vida cristã autêntica, comunhão com Deus autêntica, sem joelho no chão. Não existe. O que é oração? É sinônimo de comunhão com Deus, é diálogo com o Criador, é onde tu expressa a tua situação, as tuas fraquezas, as tuas limitações, as tuas necessidades, os teus desejos, os teus problemas. Você, na oração, está conversando com Deus que pode resolver todas as coisas. Os judeus, irmãos, eles tinham o costume de orar 3 vezes por dia: às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde. Todo judeu ora 3 vezes por dia. A igreja primitiva vivia em oração. Irmãos, vocês sabem quantas vezes os muçulmanos oram por dia? Quem é que sabe aqui? 5 vezes por dia. Sabe o que eles fazem? Todas as mesquitas têm uma corneta em cima. Tem uma corneta em cima. Então, quando dá o horário da oração, as cornetas gritam, o líder grita na corneta. Então, se você estiver caminhando no centro da cidade, você para e dobra o joelho no meio da rua. Pode pesquisar na internet isso aí. Você vai encontrar multidões de judeus naquele horário da oração. Eles se curvarem no meio da rua, onde eles estiverem, para. Aonde tiver, para tudo, dobra o joelho ao ar livre no meio da rua e vão orar ao Deus deles, que não é o Deus verdadeiro, irmãos. Eles oram 5 vezes por dia. Os judeus oram 3 vezes por dia. E nós oramos quantas vezes? Quantas vezes por dia nós oramos? Você ora na igreja, mas você pode orar na tua casa, você pode orar na tua empresa trabalhando. Você está trabalhando nas máquinas, viu? Você está trabalhando nas máquinas, ninguém sabe. O seu colega que está trabalhando do seu lado, a sua colega não sabe, mas aqui você está clamando pelo Deus do céu. Você está pedindo a misericórdia do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a sua vida. Você está pedindo o milagre de Deus na sua vida. Ninguém está vendo,
mas o Deus que no céu ouve todas as orações, Ele está ouvindo mesmo antes de você dizer uma palavra. Ele já sabe o que você precisa. Então oração, oração, oração é a base da igreja. A igreja primitiva, irmãos, viviam em oração, viu? Oração no templo, oração na casa. Esse lugar foi consagrado para a casa de oração. O que Jesus disse? A minha casa será chamada casa de oração. Então, irmãos, o compromisso que nós temos com Jesus, como membros do corpo de Cristo, é ter uma vida de oração na presença do Senhor. Quem não ora, irmãos, está perdido. Quem não ora é uma presa fácil do adversário, do inimigo. O inimigo faz o que quer, irmãos, com quem não ora. Mas quem ora é como uma tocha acesa nas mãos do Senhor. Então tenha um compromisso de oração, meu irmão. Busque a Deus. Irmãos, quando uma igreja ora, Deus faz coisas extraordinárias. Deus revoluciona o lugar. Deus faz coisas sobrenaturais que você nunca imagina e nunca esperava, por causa da oração, meu irmão. Trocar a pilha desse relógio, né? Outro compromisso que nós temos como membros da igreja local: cultivar a comunhão com os irmãos. Irmãos, é nosso dever ter comunhão uns com os outros. É obrigado. Nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Comunhão com os nossos irmãos na fé. Quem é que não sabe o Salmo de número 133 de cor? Quem é que não sabe o Salmo de número 133? Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Irmãos, Paulo na igreja aos Coríntios, ele teve que tratar sobre esse assunto, porque a igreja estava dividida. Tinha irmãos que não se davam, tinha irmãos que não tinham comunhão com seus próprios irmãos que congregavam em Corinto. A igreja estava dividida em grupo. Irmãos, um exército dividido, ele é derrotado. Ele é derrotado. Deus deseja e exige de nós comunhão uns com os outros. Sabe o que Paulo diz aos irmãos em Coríntios, por causa da divisão, que eles não se davam com seus irmãos, por causa dos grupinhos que haviam dentro da igreja em Corinto? Ele diz: vocês são carnais. Paulo chama os irmãos de carnais. Ele diz: vocês vivem ainda segundo os mundanos vivem, porque vocês toleram, participam de divisões dentro da igreja. Então vocês são carnais. Olha o que diz Coríntios, 1 Coríntios 13:3: porque ainda são carnais, porque há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como os mundanos. Irmãos, a divisão, a inimizade, a acepção de pessoas, porque uma tem uma posição melhor financeira, porque o outro tem um carro mais bonito do que o meu, eu não converso com ele, não converso com ela. A divisão abre brecha para o diabo agir no meio da igreja, e o Espírito de Deus não tem como operar numa igreja que tem grupos, que tem divisão, que faz acepção de pessoas. Nós temos que entender que a Bíblia é bem clara: nós somos só um corpo, e Cristo Jesus é a nossa cabeça. É a cabeça. Aleluia.
Irmãos, como nós era guri da igreja, eu vi um testemunho que eu nunca me esqueci. Entrou um homem paralítico numa cadeira de roda na congregação, e quem estava pregando aquela noite era o pastor Euclides, era meu tocaio. E aí eles foram orar por aquele homem para ser curado, e nada aconteceu. E no culto, Deus revelou para o pastor Euclides, chamou 2 irmãos da congregação que estavam brigados, não podiam se enxergar. Disse para eles: manda eles se abraçarem e se perdoarem. Chamou os 2 e eles se humilharam, choraram na presença do Senhor, se abraçaram, se perdoaram, e o paralítico levantou da cadeira de roda. Porque onde a união, a operação do Espírito Santo. Aonde a divisão, Deus não pode operar, meus irmãos. Nós somos um corpo só, membros um dos outros. Olha o que Paulo diz, quer abrir a Bíblia aí? 1 Coríntios 12, versículo 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer para a mão: eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer para os pés: eu não preciso de ti. Versículo 22. Os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. Aquele que nós reputamos serem menos honrosos no corpo, ter menos valor no corpo, a esse honramos muito mais. Aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Olha o que Paulo está ensinando a igreja de Corinto. O membro do corpo que vocês acham que não tem valor, é aquele que tem mais valor no corpo. O teu membro do corpo, irmão, que parece: para que isso aqui? O senhor já tem mais 4. Irmão Marcos tem um irmão José, que reformou a nossa casa lá. Ele é músico de primeira. E ele trabalhou na nossa casa, ele arrancou esse dedo com a maquita. Esse aqui. Irmãos, ele não consegue abraçar o cabo do braço do violão. Parece que não tem valor nenhum isso aqui. Perdeu aquela habilidade que ele tinha de abraçar o braço e fazer o violão falar, meu irmão, que ele tocava mais de metro, porque faltou um dedo que nós julgamos que não tem sentido, não tem muito valor, não tem muita importância. Perde esse dedo para você ver. Você vai ficar muita coisa você não vai poder fazer mais, porque aqueles membros que nós achamos que não tem valor, nós temos que dar mais honra. Perde o dedinho do pé, o pequenininho, como é que se chama? O mingo. Perde ele, vai perder todo o equilíbrio do teu corpo. E é desse tamanho pequenininho, só que eu quero essa coisa aqui no meu pé. Tira ele. Você vai caminhar defeituoso, vai perder o equilíbrio do seu corpo, porque está faltando o dedo minguinho no teu pé. Meu irmão, nós temos que valorizar os nossos irmãos que fazem parte do nosso corpo em Cristo. Tu tem que valorizar, minha irmã. Você tem que valorizar, meu irmão, porque eles fazem parte do corpo, e todos nós juntos formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus é a cabeça desse corpo. Então, aquele que não tem valor, você já ouviu o testemunho do pastor que estava com a igreja tomada de gente, ele era um grande pregador. E um dia Jesus arrebatou ele, mostrou as coroas no céu dos ganhadores de alma, dos trabalhos que são realizados na igreja, porque todos serão recompensados lá no céu. Jesus foi mostrando as coroas e mostrou uma grandona para ele. Ele gritou para o anjo: pai, esta é a minha. Eu sou pastor da igreja, eu não tenho mais onde meter gente dentro da igreja, todo mundo vem para ouvir a minha mensagem. Hoje disse: não, senhor, isso aí não é tua.
eu vou te levar onde está a tua coroa. Levou na mais pequena que tinha aquela prateleira. E ele reclamou, mas como? O anjo disse para ele, sabe de quem é aquela coroa? É daquela irmã velhinha que está lá no canto da igreja, que tu nem dá paz do Senhor para ela. Tu nem lembra, nem vê, nem nota que ela está lá na igreja. Mas de madrugada ela está orando na minha presença, dizendo: Jesus, salva almas na minha igreja. Jesus, traz o pecador para os cultos. Jesus, salva multidões aqui na igreja. Eu estou salvando, não é por causa da tua pregação, é por causa da oração daquela velhinha que tu passa e não dá nem valor para ela. Então, meus irmãos, todos nós temos valores na presença de Deus. Ninguém é insignificante, não. Nós não podemos destratar os irmãos de maneira nenhuma. O Espírito de Deus não habita onde há divisão. Lá em Provérbios capítulo 6, a Bíblia diz: 7 coisas que o Senhor detesta. 7 coisas que o Senhor... 6 coisas o Senhor odeia e 7 ele detesta. Provérbios 6 e 16. Não vou ler toda a relação porque o horário passou, mas a última que ele detesta é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus odeia quem promove divisão entre os irmãos, quem promove grupo entre os irmãos. Deus detesta, que é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Então, meus irmãos, o compromisso nosso como filhos de Deus é cuidarmos para manter a união do corpo de Cristo. Mais um pouquinho, meus irmãos. Outro compromisso do salvo, do cristão: não causar escândalo ao reino de Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. Jesus disse assim: os escândalos vão acontecer, não tem como evitar, mas ai daquele por quem entrar no escândalo. Ai daquele que der mau testemunho do meu nome, da minha palavra, do meu evangelho. Sabe o que quando Jesus diz ai, é uma expressão de condenação, de juízo. Jesus está dizendo: olha, ai de quem causar escândalo. Melhor é que nem tivesse nascido, ou se nasceu, amarre uma pedra no pescoço e lance no mar. Nunca mais vai voltar para si, para a superfície. O escândalo não destrói o corpo de Cristo. O escândalo destrói vidas. Meus irmãos, tem milhares de pessoas por aí que não pisam mais dentro das igrejas porque se escandalizaram com mau testemunho de alguém, com mau testemunho de muitos crentes que faz escândalo, promove escândalo na cidade com seu comportamento, com as suas atitudes, com o seu testemunho. Meus irmãos, nós temos que cuidar, irmãos, para não escandalizar o reino de Deus. É melhor nós perder, se for o caso, perder, mas não fazer alguém tropeçar na fé. É assim que funciona. É assim que funciona, irmãos. É melhor nós perdermos, termos algum prejuízo, do que causarmos algum escândalo para o reino de Deus. Jesus disse assim: ai de quem causar escândalo. Então, meus irmãos, a minha vida tem que ser um espelho para quem está na rua. Alguém tem que olhar para mim lá dentro da fábrica e dizer: esse cara aí é crente mesmo. A gente não tem o que dizer dele. Essa mulher aí é minha vizinha. Olha, essa mulher é crente mesmo. Eu acho que até vou lá visitar a igreja dela para ver o que acontece lá dentro, porque eu estou cuidando ela. Nunca vi nada para poder dizer ou reclamar ou acusar. Irmãos, o nosso testemunho fala mais alto do que 1000 pregações.
Não adianta eu pregar uma coisa e fazer outra, escandalizar as pessoas, elas nunca vão botar os pés aqui dentro. Eu cuidei de igreja, nós cuidamos de igreja, irmão, desde os 21 anos de idade. Já estou chegando perto dos 60. E várias vezes eu encontrei pessoas na rua dizer, lá na sua igreja, enquanto fulano estiver lá dentro eu não piso. Por quê? Por causa do mau testemunho. Então, irmãos, nós como filhos de Deus, temos que resplandecer a nossa luz diante dos homens. Nós temos que resplandecer. Olha aquela mulher que Eliseu passava na frente da casa dela. Eliseu tinha placa na testa escrito profeta, irmãos. Eliseu tinha um crachá grande no peito dizendo, eu sou profeta em Israel. Não, ele não tinha nada, mas ele tinha testemunho. Ele passava todos os dias na frente da casa daquela mulher. E um dia ela chamou o marido e disse, meu esposo, eu estou vendo que esse homem que passa todo dia na frente da nossa casa é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele aqui em casa, deixar ele pousar aqui uma noite com nós. O nosso testemunho ganha almas para o reino de Deus, irmãos. Cuide, meu irmão, cuide, minha irmã, para não causar escândalo ao reino dos céus. Dá para ir mais um pouquinho aí, irmãos? Acho que quem mora mais longe sou eu, né? Moro em Candelária. Outro compromisso que nós temos, irmãos, ajudar no crescimento da igreja, desenvolvendo nossos talentos. Ninguém foi chamado para ser membro de banco, irmão, Clarinho. Ninguém foi chamado para ser membro de banco. Todos foram chamados com uma função específica. Todos foram chamados com uma finalidade. Jesus disse, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que desenvolver o teu talento. Você tem que se apresentar diante de Jesus. Senhor, eu quero ser um instrumento na tua casa. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Eu quero ser útil ao teu reino, aonde eu não sei. O Senhor é que sabe. O Senhor que vai dirigir o líder da igreja, o encarregado da igreja, a líder do ciclo de oração. Eu não sei, não importa onde, mas eu quero ser útil ao teu reino. Eu quero trabalhar, irmãos, se cada crente se envolvesse no reino de Deus. Irmãos, a igreja não comportaria o número de pessoas servindo ao Senhor. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? Da nossa era, é que a carga está em cima só de meia dúzia de crentes. Tem crente, irmão, que só quer se sentar no banco e comer. Vou dar um exemplo a vocês. Eu recebi há poucos dias a minha família lá em casa, meus tios e meus primos que vieram de Santa Catarina. E tinha uma prima que eu me tapei de nojo com ela, porque ela só vinha na hora que estava comida na mesa. Ela não lavava uma louça, ela não se apresentava para fazer um arroz. A Lemoa aí estava correndo que nem doida no fogão, e ela ia para a sala, ficar no celular, conversando piado, e só chegava na mesa quando estava pronta a refeição. Não tocava um dedo em nada. Irmãos, tem muitos crentes assim, Leonardo, que não se apresentam, não se importam com o reino de Deus. Estão 20, estão 30, estão 50 anos dentro da igreja, nunca se apresentaram. Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, nas tuas mãos. Eu quero ser um vaso, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Irmãos, você tem compromisso de desenvolver teus talentos na casa do Senhor, ser um instrumento, ser um vaso nas mãos do Senhor. Vou rápido aqui. Outra coisa importante que é a nossa responsabilidade, irmãos, contribuir com a obra de Deus. Irmãos, é nosso dever contribuir financeiramente para o avanço da obra. Não existe
existe outra forma. Não existe nenhuma, me aponte uma instituição da terra que existe sem ter recurso. Não existe, não tem como viver. Não tem como desenvolver os seus trabalhos se não tiver recurso. Então, irmãos, os dízimos e as ofertas são formas de contribuição que sempre estiveram relacionadas ao povo de Deus. Quem é que faz o reino de Deus avançar? É eu e você. Quem é que contribui para o avanço da obra de Deus? É eu e você. A igreja, irmãos, ela não ganha verba do governo. É proibido, a lei não permite. Vocês podem dizer ao prefeito: ô prefeito, dá um dinheiro aqui que nós vamos aplicar na igreja. Ele não pode, se ele der, ele vai para a cadeia, ele perde o cargo. A lei não permite dar verbas para a igreja. Então quem é que mantém a obra de Deus em pé? Quem é que sustenta a obra de Deus? Somos nós, os filhos de Deus, irmãos. É nós, a igreja. Fazem 40 anos que eu sou dizimista, e sempre vou ser até morrer. Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus precisa também. Sabia que Jesus precisava de dinheiro? Não acredito. Sabia que Jesus precisava de dinheiro para viver e para fazer a sua obra? Uma conta se me prova, pastor? Prova. Pergunto para vocês: Judas era o quê? O que Judas era? Tesoureiro. Tesoureiro cuida da secretaria? Tesoureiro limpa os banheiros? Tesoureiro toca a bateria? Então o que o tesoureiro faz? Cuida do dinheiro, meus irmãos. Jesus não tinha como pregar o evangelho se não tivesse. Lucas capítulo 8 está escrito: as mulheres sustentavam o ministério de Jesus com as suas riquezas. Então, irmãos, quem sabe um dia eu vim falar só sobre isso aqui para esclarecer esse detalhe, porque existe na internet, é bombardeada esta área, os crentes não serem fiéis a Deus na contribuição. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo quer parar a igreja, quer parar a obra de Deus, porque sabe que se não tiver dinheiro, não tem luz, não tem água, não tem salão, não tem som, não tem nada, não existe nada, não existe obreiro trabalhando, não existe. Então nosso dever é contribuir para o reino de Deus. Vou parar porque outro compromisso que nós temos, irmãos, grave bem, como eu vou dizer agora aqui: manter o fogo do Espírito Santo aceso em nosso meio. Sem o fogo do Espírito Santo, nós somos uma igreja morta. Sem o fogo do Espírito Santo, meu irmão, não se sente nada aqui dentro. É mesmo que estamos reunidos aqui, numa festa, numa reunião social, onde cada um conta um caso, dá uma risada, bebe um pouco, conta umas piadas e vai todo mundo embora para casa. Sem a presença do Espírito Santo, não adianta nós estarmos aqui reunidos nessa quarta-feira. A razão de nós estarmos aqui é porque tem aqui a presença do Espírito Santo, renovando a nossa força, alimentando a nossa alma, nos enchendo da sua graça. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais o Espírito, ou não apagais o Espírito. Quando Paulo está dizendo não apaguem o Espírito, ele está falando de fogo, porque um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é fogo. Como é que ele desceu no dia de Pentecostes, irmãos? Como? Fogo na cabeça dos irmãos. Símbolo do Espírito Santo na Bíblia, na igreja, é fogo. Por isso Paulo diz: não apaguem este fogo, não apaguem a presença do Espírito Santo. Provérbios 26:20 diz assim: sem lenha o fogo se apaga. Sem lenha o fogo se apaga. Qual é a analogia bíblica sobre a lenha, irmãos? Oração,
consagração, obediência a Deus, ensino da palavra, temor ao Senhor, louvores, adoração a Deus, são lenhas que nós vamos colocando para manter o fogo do Espírito Santo aceso dentro do nosso coração. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Último item que eu quero trazer para vocês aqui, para nós orarmos. Último compromisso que eu quero mencionar aqui, como cristãos, nós devemos ter com a igreja local: manter-se firme na fé até a volta do Senhor Jesus Cristo. Minha irmã, meu irmão, Jesus disse: o justo viverá da fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que creem para a salvação. A igreja em Éfeso, Jesus disse assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A igreja de Sardes, Jesus disse assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos compromisso com Deus de sermos fiéis até o fim da nossa vida, meu irmão. Não desistir da caminhada da fé, não retroceder desse caminho da salvação. Nós temos o compromisso de permanecer de pé na presença do Senhor, servindo a Ele com alegria na nossa alma, com alegria no nosso coração, esperando o retorno de Jesus para nos levar para as mansões celestiais. Minha irmã, fica firme na fé, não volte atrás, não abandone a cruz, tenha compromisso com o reino de Deus, te envolve com o reino de Deus, seja fiel ao Senhor. A Bíblia diz que breve Jesus vem para buscar a sua igreja, e nós precisamos estar de pé na presença do Senhor. Levante a tua mão para o céu junto comigo, meu irmão. Vamos pedir essa noite que o Espírito Santo faça viva em nosso coração o desejo de cada dia estarmos mais na presença do Senhor. O desejo de cada dia estarmos mais na presença de Deus, buscando, chorando, clamando, pedindo a graça de Deus para sermos fiéis ao Senhor. Não desanima, meu irmão. Não volte atrás, minha irmã. Seja fiel até o fim, que Deus vai te dar a vitória. Soberano Deus e maravilhoso Pai que está no céu, em nome de Jesus te agradecemos pelo teu amor e pela tua graça. Nós pedimos a tua bênção esta noite, meu Pai, sobre a vida da tua igreja aqui em Novo Capaz, nossos irmãos que têm sido fiéis ao Senhor, nossos irmãos que têm te honrado nesse lugar, nossos irmãos que têm te servido nessa cidade. Firma cada dia mais a fé dos irmãos, renova a força do teu povo cada dia mais, meu Pai. Aleluia. Trazendo renovo espiritual, trazendo um derramamento do Espírito Santo nesse lugar, fazendo esse lugar estremecer pelo teu poder, fazendo esse lugar estremecer com a tua glória, com a tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Adore ao Senhor nessa noite. Espírito,
Nos amparando nesta obra aqui, no nome de Jesus. Irmãos, nós então queremos lembrar os irmãos que segunda-feira nós iniciamos uma grande campanha de oração, 21 dias de oração. Nós estamos orando nos dias que não tem cultos, irmãos, das 19 às 20 horas. Oração, nesses dias que não tem culto, então, por exemplo, segunda, terça, quinta-feira, sexta-feira, das 19 às 20. Eu sei que muitos irmãos que moram longe não têm como vir aqui. Os irmãos que moram mais perto, não venham à casa de Deus. Nós já tivemos aí 3 noites com um bom número de irmãos. Mas você, irmão, pode reservar um momento para orar lá na tua casa, clamar ao Senhor, porque nós estamos orando para que o Senhor faça um grande movimento na nossa cidade. E 8 a 10 nós temos aí a nossa grande campanha evangelística, cruzada evangelística. E nós pedimos que os irmãos orem para que Deus possa salvar, curar, libertar muitas pessoas nesta campanha. Amanhã, das 19 às 20, nós estaremos aqui orando ao nome do Senhor. Sexta-feira, irmãos, das 19 às 20, nós vamos orar. E a partir das 20 horas nós temos uma reunião para os obreiros, para as diaconisas, os porteiros, todos aqueles que têm uma função na igreja, precisam vir até aqui para a gente ter uma reunião, para tratar alguns assuntos referentes à obra de Deus e também a nossa campanha ali, que nós vamos ter de 8 a 10 de setembro. Irmãos, eu quero lembrar os irmãos que sábado inicia uma grande campanha lá em Candelária, 66 anos da nossa igreja lá em Candelária, e nós vamos com uma equipe de irmãos aqui, eu estou reforçando esse anúncio, vai ser uma grande festa, muitos corais e conjuntos louvando o nome do Senhor, pregador de fora para abençoar a nossa vida, e vai ser um momento especial e marcante. Então, irmãos, nós vamos orar aqui na igreja, para não quebrar essa corrente de oração, das 5 às 6, e 6 horas da tarde nós vamos ir para Candelária para participar desta festa espiritual. Eu convido os irmãos aí que tem carro, se organizem, disponibilizem caronas para que a gente possa ir lá e participar desta grande festa espiritual. Domingo nós temos um grande abençoado culto aqui, irmãos, e aguardamos todos os irmãos a partir das 19 horas. E, irmãos, nós estamos lembrando aí a nossa campanha, e no sábado, sexta e domingo vai ser aqui na igreja, e no sábado nós conseguimos reservar o CTG da nossa cidade, e nós vamos fazer ali. Nós vamos ter o irmão Elson lá de Caxias do Sul pregando, o irmão Elias de Alvorada cantando, o coral da Juventude Candelária, o coral de Paraíso e de Cachoeira do Sul também ficou de confirmar a presença. Irmãos, nós vamos fazer um grande movimento espiritual. Mas como o nosso pastor disse aqui, eu preciso da ajuda dos irmãos para que você divulgue, convide, mande a vinheta, mande o cartaz. Imagina, irmãos, se cada um de nós conseguirmos levar aí 10 pessoas, para aquele CTG no sábado, vai faltar lugar.
Ou melhor, né, irmão? Vai ficar lotado ali em nome de Jesus. Cabem 900 pessoas ali, irmão. Eu estive ali para dar uma olhada, pastor. Cabem 900 pessoas no CTG. E eu disse, meu Deus, o milagre vai ter que acontecer aqui. Porque é quase toda a cidade de Cabrais ali, nós vamos ter que botar ali para dentro, né, irmão? Mas nós vamos, em nome de Jesus, vamos trazer gente aí, como diz a palavra, né, irmão? Ir nos becos e valados e trazer. Irmãos, e aqui, irmãos, está a ficha da nossa janta beneficente para ajudar na obra aqui. Os irmãos sabem que nós temos muitos desafios. Nós precisamos aí para o próximo ano construir a nossa igreja, precisamos avançar e a obra de Deus carece, depende. Então, meus irmãos, eu preciso, os irmãos que ainda não pegaram o seu convitezinho para a janta. Eu fiz 125, irmãos, e já foi os 125. Agora, pela fé, eu fiz mais 90, irmãos. Então, são 216 jantas aí que a gente precisa vender. Ainda tem os irmãos para me retornar aí, mas eu preciso que aqui os irmãos comprem uma e vendam a outra. Se você comprar uma janta e vender a outra, nós vamos vender mais de 200 jantas aí em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, os irmãos que ainda não pegaram, ô Leonardo, eu quero 1, quero 2, quero 3, quero 10, quero 30, procure ali a irmã Eli vai estar distribuindo. E lembrando, irmãos, é necessário que os irmãos marquem as pessoas que estão pegando o convite, se possível receba antes, né? Por isso que a gente já está dando um tempo bem longo assim, né? Quase um mês para os irmãos fazerem isso, para no dia a gente saber certinho quantas jantas nós vamos fazer para receber o pessoal, né? Nem para faltar e também nem para sobrar muito, né, irmãos? Então, a gente precisa disso, tá bom? Esses são os nossos anúncios. Vamos estar em pé, então, irmãos, para despedir o nosso culto e irmos para casa alegres, felizes e abençoados. Eu peço que os irmãos orem pela vida da nossa irmã Dina. A nossa irmã, alguns dias aí, teve um AVC, está acamada em casa. Acredito que essa semana ainda vai começar as sessões de fisioterapia que ela precisa. Sexta-feira, eu e a irmã Nelly estivemos lá orando por ela, levando Santa Ceia. Ela precisa da oração da igreja. Nossa irmã pioneira aqui na nossa igreja, também orar pela irmã Tereza, que precisa das nossas orações, né? Então vamos interceder, orar e pedir que o Senhor dê vitória à vida dos nossos irmãos que estão enfrentando esta enfermidade. Vou pedir para o irmão Assis passar aqui. Ele vai orar, interceder e também despedir o nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, temos na Tua presença, Tu na Tua glória, Senhor Jesus. Pode entregar todos esses pedidos que o pastor estava falando, Senhor Jesus, abençoando cada pedido que foi feito, Senhor Jesus, entregando tudo nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Tudo com o Teu poder, com a Tua glória, Senhor Jesus. Abençoa a irmã Dina, lá onde ela estiver, Senhor Jesus. Abençoa também a irmã Tereza, Senhor, na Tua presença. Tu na Tua glória, no Teu nome, Senhor Jesus. Agora te levar a Tua presença lá, o Senhor Orivaldo, Senhor Jesus, que também está enfermo, Senhor, abençoa ele lá onde ele estiver, Senhor Jesus. Entregando nas Tuas mãos, Senhor Jesus. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade no Teu nome, Senhor Jesus. Agora, Senhor, nos despede na Tua presença, Senhor Jesus. Vai com cada um, Senhor Jesus, guardado debaixo das Tuas mãos, Senhor Jesus, para a Tua honra e a Tua glória. Amém, Senhor Jesus.